Olá, bem-vindos ao Playtea e mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que tem cada vez mais ganhado espaço, que é a ansiedade. Hoje muito se fala sobre ansiedade, sobre pessoas que apresentam transtorno de ansiedade, sobre tratamentos que auxiliam nos cuidados com a ansiedade, mas pouco se fala da ansiedade dentro do transtorno do espectro autismo. Sim, é comum a gente ter quadros associados de autismo com o transtorno de ansiedade, e eles acontecem principalmente quando os autistas começam a chegar na adolescência e na vida adulta. Então, esses quadros de autismo e ansiedade estão cada vez mais se tornando frequentes no dia a dia, e nós precisamos também dar voz a esse momento e falar sobre esses assuntos que estão afligindo as pessoas de uma maneira geral e também a comunidade autista. Então esse vídeo é sobre a ansiedade, autismo e como a gente pode lidar melhor, como a gente pode criar algumas estratégias para auxiliar nesse processo. Então, antes de a gente falar sobre essas dicas de como ajudar nesse processo, a gente precisa entender o que é esse transtorno de ansiedade, o como ele acontece, quais são os seus sintomas, até mesmo para você, papai, mamãe que está assistindo esse vídeo agora, possa observar os comportamentos da sua criança aí na sua casa, do seu jovem autista, do seu adolescente autista, e possa ajudá-lo também nessa nova fase da sua vida. Então, a ansiedade ou o transtorno de ansiedade é uma alteração psíquica que acontece através de alguns sintomas. Então, a pessoa que apresenta quadros de ansiedade tem apegos excessivos ou preocupações excessivas em situações rotineiras, prendem-se com muita facilidade a essas situações rotineiras, tem um ponto de estresse e desequilíbrio emocional ocasionado por situações do dia a dia ou os chamados gatilhos. A ansiedade também apresenta sintomas físicos como sudorese, palpitação, falta de ar, aumento da frequência cardíaca. A ansiedade também apresenta sintomas emocionais como medo de sair para um local novo, medo de se relacionar com pessoas novas, medo do novo de uma maneira geral, dificuldade para dormir, insônia, dificuldade em lidar com o excesso de pensamentos. De uma maneira geral, são os pontos mais frequentes de quadros de ansiedade. Bom, e agora que a gente já entendeu o que é a ansiedade e como ela se manifesta, a gente precisa falar também das semelhanças dela com os quadros de transtorno do espectro autismo. A ansiedade, muitas vezes, começa a apresentar os seus primeiros sinais quando os autistas começam a chegar na puberdade ou a adolescência. Então, quando essa fase da adolescência começa a se aflorar, novas perspectivas de mundo começam a surgir, novos grupos sociais começam a surgir, novos interesses começam a surgir, novas necessidades também começam a surgir. E muitas vezes é nesse momento que a pessoa autista começa a ter maiores dificuldades em
relacionar as suas necessidades, a sua forma de ver o mundo com a forma da sociedade de ver o mundo, a forma de se relacionar da sociedade de uma maneira geral. E muitas vezes essas situações do dia a dia, essas situações corriqueiras, essa pressão que a sociedade indiretamente exerce sobre todos nós, existem inclusive alguns estudos que falam que a ansiedade é o mal deste século, justamente por essa pressão, essa sociedade do cansaço que nós vivemos hoje, onde uma carga muito grande de demandas é exigida de todos nós. Então, você precisa ser produtivo, você precisa realizar cada vez mais tarefas com perfeição, você tem cada vez menos tempo de descanso, cada vez menos tempo de lazer, e assim a fadiga, o cansaço vão cada vez mais se tornando presentes, e também os quadros de ansiedade, porque o novo começa a ser temido, ou a dificuldade de lidar com esse excesso de carga começa a ser muito difícil, e assim as situações vão ganhando grandes proporções. E isso acontece não só em casos de adolescentes autistas, adultos autistas, isso acontece todos os dias com qualquer pessoa, seja ela típica ou seja ela atípica, esses quadros acontecem. Só que quando a gente fala do transtorno do espectro autismo, além de todas essas questões que eu relatei para vocês, elas ainda são potencializadas pela carga do espectro. Então, além da pressão da sociedade em ser produtivo, em realizar cada vez mais tarefas, existe também a pressão que a própria pessoa autista exerce sobre ela mesma, de tentar se encaixar nesse padrão, tentar se encaixar nessa sociedade, nesse perfil que a sociedade impõe para todos nós de uma maneira geral, o famoso padrão social. E isso faz com que esse excesso de queixas, esse excesso de sobrecargas, esse excesso de informações e exigências sejam muito pesadas, a ponto do colapso, e o colapso são os transtornos, e eles podem aparecer de diversas maneiras, com diversos sintomas. Então a gente pode ver quadros de ansiedade e autismo relacionados a essa dificuldade com apegos na rotina. Então a gente sabe que é uma característica dos quadros de transtorno do espectro autismo, esse apego na rotina, os rituais, a organização, e muitas vezes quando alguma coisa sai dessa rotina, quando alguma coisa sai desse planejamento, quando algum gatilho é acionado, os quadros de ansiedade começam a se fazer presentes com os sintomas que eu falei para vocês anteriormente. Então a gente percebe a desestabilização das emoções, ou a desorganização dos sistemas, como eu já relatei. Aí a pessoa pode começar a apresentar sudorese, taquicardia, humor instável, dentre outros sintomas. Então, a partir do momento que a gente começou a perceber esses sinais, começou a perceber esses sintomas, o que a gente deve fazer? O primeiro alerta, a primeira situação de alerta é justamente os sintomas. Então, você percebeu um comportamento diferente no seu filho, emoções diferentes, um humor muito instável, dificuldade de lidar com frustrações, dificuldade de lidar com as emoções, dificuldade de lidar com o novo. Quando alguma coisa sai da rotina, essa pessoa se desestabiliza com muita facilidade. Isso são questões que a gente precisa ficar alerta. E uma vez que a gente percebeu esse sinal, percebeu que isso está acontecendo,
nós precisamos procurar um apoio psicológico. Os profissionais da psicologia são os profissionais mais adequados para orientar, para auxiliar nesse momento. Então, procure um especialista, procure uma equipe multiprofissional, psicólogos, terapeutas ocupacionais vão ajudar você nesse momento. E especialmente a psicologia tem o papel de auxiliar nesse processo e nesse restabelecimento psíquico, nessa reorganização dos sentimentos, nessa reorganização das emoções e principalmente em como lidar com o novo. E nós, em casa, podemos também auxiliar nesse processo. Como terapeuta ocupacional, o principal objeto de estudo da terapia ocupacional são as ocupações humanas. Então, são todas as coisas que nós fazemos diariamente e que nós nos ocupamos. E como eu falei no início do vídeo, com a atual pressão social, cada vez mais os nossos papéis ocupacionais, a nossa rotina vai sendo tomada pelo excesso de tarefas, o nosso descanso e sono vai sendo privado, as nossas horas de lazer vão sendo privadas, os nossos hábitos, gostos e interesses vão sendo negligenciados. Então, a gente precisa também resgatar essas ocupações, resgatar o significado disso. Então, observe quais são as atividades que o seu filho autista, a sua pessoa autista aí do outro lado, gosta de realizar. O que dá prazer a essa pessoa? Ela precisa, então, organizar sua rotina, porque ela tem muitas tarefas e ela não está conseguindo gerenciar todas essas tarefas. Ótimo! Vamos organizar sua rotina. Ela gosta muito de música. Ótimo! Então, a gente vai introduzir um momento de relaxamento com música. Antes de dormir, vamos ouvir uma música, diminuir a iluminação do ambiente, organizar esses sistemas sensoriais, utilizar essas estratégias sensoriais para possibilitar um maior relaxamento e indução ao sono. Vamos apagar as luzes, diminuir essa quantidade de estímulo visual. Vamos oferecer um estímulo tátil. Essa pessoa gosta de estímulos táteis, de massagens, de hidratantes, de texturas. Se sim, se ela tolerar tudo isso e ela gostar desse tipo de estimulação, vamos fazer massagens com hidratantes, massageadores e texturas que possam possibilitar esse relaxamento. Vamos colocar uma música, um estímulo auditivo para auxiliar nesse relaxamento. Técnicas de respiração também são muito importantes, principalmente nos momentos de maior ansiedade, nos momentos de maior agitação e de desestabilização. Observar o comportamento dessa pessoa. Você percebeu que a pessoa autista está mais agitada, está mais frenética, está falando com muito mais rapidez, está com a respiração mais ofegante? Tente utilizar das técnicas de respiração, pedir para ela respirar fundo, segurar o ar e soltar devagar. Respirar, segurar o ar e soltar devagar. Você também pode auxiliá-la nesse momento. Em alguns vídeos anteriores, nós já falamos sobre a importância do vínculo. E nesse, eu acho muito importante frisar novamente isso. O vínculo é extremamente importante nesse processo, porque cada vez mais quando o vínculo se forma, as uniões se formam e se fortalecem, essa pessoa vai ter mais segurança em estar com você, em expressar as suas emoções próximo a você, em autorizar que você auxilie ela nesse momento.
Então, estar próximo, formar um vínculo é extremamente importante para esse processo também. Além dessas questões, é muito importante também ensinar desde cedo as nossas crianças a lidarem com as frustrações. Muitas vezes é essa dificuldade de lidar com a frustração a principal responsável pelos transtornos de ansiedade ou a principal responsável pelos gatilhos que geram ansiedade, os gatilhos que despertam a ansiedade. Então, ajudar a criança a entender o não, explicar para ela o porquê do não, orientar essa criança sobre a importância de obedecer regras, a importância de lidar com as suas emoções, a importância de entender o momento de fazer e o momento de não fazer determinadas ações, ajuda diretamente no desenvolvimento para uma vida. Então, quando nós, profissionais, muitas vezes frisamos várias e várias vezes que a criança precisa lidar com o não, a criança precisa aprender a lidar com as frustrações, a criança precisa de regras, é justamente por esse motivo, porque são essas regras, esse não e essa frustração ensinada desde a infância que é amadurecida ao longo da vida. E quando ela chega na adolescência e na fase adulta, ela já sabe lidar muito melhor com esses sentimentos. Então, esse sentimento não vai ser mais tão potencializador de uma ansiedade. Ele vai ser um sentimento, sim, doloroso, um sentimento muitas vezes ruim, mas um sentimento que é possível ser flexibilizado. A flexibilização das ideias é também muito importante. Então, a rigidez em tarefas, a rigidez no cotidiano, a rigidez numa rotina, muitas vezes é um comportamento que faz parte do autismo. Então, as crianças autistas, desde muito cedo, criam rotinas e seguem essas rotinas, criam padrões e seguem esse padrão. Por exemplo, a criança precisa primeiro molhar a cabeça e depois passar o shampoo. Se esse processo for o contrário, você primeiro passar o shampoo e depois ela molhar a cabeça, ela se desorganiza completamente, chora e tenta bater e se desestabiliza totalmente. Ali, um padrão de rotina e de ideia está fixo, que precisa ser feito dessa forma. Mas na vida, nem sempre as ações são exatamente como nós queremos e exatamente como nós imaginamos. E ensinar isso para as crianças é muito importante. E como a gente pode ensinar isso? Explicando. Agora é a minha vez. Vamos primeiro passar o shampoo e depois molhar? No início, claro que a resistência vai acontecer, mas a persistência dessa ideia, a persistência dessa tentativa é muito importante para a flexibilização dessas ideias. Porque é através da flexibilização das ideias que a gente consegue também flexibilizar os comportamentos, flexibilizar as frustrações, flexibilizar a aceitação. E é justamente esse processo de lidar com altos e baixos, lidar com sim e não, lidar com momentos opostos, com felicidades muito elevadas e tristezas muito rebaixadas, que são difíceis para as pessoas autistas e para as pessoas de uma maneira geral, mas especialmente as pessoas autistas, lidar com essas emoções, lidar com essas frustrações, lidar com todos esses sentimentos não é uma tarefa fácil. E por isso nós, que já sabemos de todas essas características, que já assistiu vários vídeos aqui do Playtea, já participou de várias lives, já sabe como é que esse processo acontece, agora você tem o dever de colocar isso em prática.
você tem o dever de começar a ensinar que o não é importante, começar a falar não mais vezes, começar a flexibilizar essas ideias, dar alternativas de troca. Tudo bem, esse você não pode, mas esse aqui você pode. Agora, a gente não vai molhar a cabeça, mas daqui a pouco nós vamos molhar a cabeça. Vamos esperar? Ensinar o esperar, ensinar o tolerar, são estratégias muito importantes que fazem parte e auxiliam diretamente nesses quadros de ansiedade. Porque uma vez que esse pensamento é flexibilizado, que essas ideias são incorporadas nesse cotidiano, nesse dia a dia, a aceitação é muito melhor a tudo, tanto as frustrações quanto as aceitações. Então, auxiliar nesse momento é extremamente importante também para auxiliarmos nesse processo de ansiedade. E muitas vezes, como eu falei para você no início desse vídeo, são essas situações os principais gatilhos para esses momentos. Então, muito mais do que observar se o seu filho tem ou não tem características de ansiedade, observar os sintomas que a sua família, que a sua criança, que o seu adolescente possa estar vindo a apresentar, o mais importante de tudo é começar desde cedo a ensinar e incorporar essas questões nesse dia a dia, que assim a aceitação e a flexibilização vão ser muito mais fáceis, porque uma vez que essa criança começa a entender desde cedo que ela precisa esperar, que ela precisa obedecer, que ela precisa compreender que é a vez do outro e depois é a vez dela, que nem sempre ela vai ter tudo da forma com que ela deseja, esses quadros de ansiedade são muito mais flexíveis de serem auxiliados na vida adulta e na vida adolescente também. Então, você que talvez esteja passando por algum momento como esse, ou tenha alguém passando por algum momento como esse, ou uma criança ou pessoa autista passando por um momento como esse, comece a utilizar essas dicas que nós falamos hoje aqui. Comece a fortalecer o seu vínculo com essa pessoa. Comece a fazer com que essa pessoa confie em você, que ela consiga expressar suas emoções próximo a você, que ela consiga se abrir para você. E assim, sucessivamente, você vai iniciando as técnicas de relaxamento, as técnicas de indução de sono, vai diminuindo a luminosidade do ambiente, pedindo para ela respirar e auxiliando ela nesse processo. Mas essas questões são questões imediatas, para serem feitas na hora que a pessoa está com algum sintoma, na hora que a pessoa está passando por aquela dificuldade. Mas e depois? E depois que a taquicardia passar, depois que a insônia passar, depois que o medo passar? E aí, o que você vai fazer? E esse é o momento de você buscar ajuda profissional, buscar uma equipe profissional, psicólogos, terapeutas ocupacionais, vão te ajudar nesse processo, vão ajudar você a auxiliar também a pessoa autista que você convive, que você conhece, e assim também vão poder melhorar esse dia a dia, melhorar essas necessidades. E muito mais do que apenas trabalhar essas questões quando o quadro já está instalado, quando a ansiedade já está instalada, a gente precisa trabalhar previamente, desde a infância, ensinando para essa criança a importância das regras, a importância do não, a importância de esperar a sua vez, a importância de flexibilizar as suas emoções e também
os seus pensamentos, porque assim a gente consegue potencializar muito mais essas habilidades e também reduzir a incidência desses quadros, porque uma vez que essa criança entende como é que as coisas realmente funcionam, como é que ela deve se comportar, como é que ela deve agir, as frustrações da vida adulta são bem menores. E assim ela consegue ter um dia a dia com mais qualidade, uma vida adulta com mais qualidade. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma maneira e criado uma luzinha aí nessa cabecinha que está assistindo, possa ajudar alguém que você conhece através das dicas desse vídeo. E não hesite, em hipótese alguma, em procurar ajuda profissional de psicólogos e terapeutas ocupacionais, que com certeza esses profissionais são os mais capacitados para te ajudar nesse momento. Então, busque ajuda profissional e também comece a pensar no que falamos hoje nesse vídeo e também colocar em prática as dicas que aqui foram faladas. Se você ainda não conhece o Playtea nessas outras plataformas, pesquise por playtea.to e procure no Instagram e no Facebook para também ficar por dentro dos nossos conteúdos por lá. Caso você tenha alguma dúvida e queira falar mais sobre esse assunto, é só comentar aqui embaixo na nossa caixinha, que vai ser um prazer falar mais sobre esse assunto com você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!